Agora sim, boa noite. Começar aqui as primeiras noções sobre o que é Cabala. Como a Dani falou, isso aqui é a introdução da introdução da introdução da introdução. A Cabala, ou Cabalá, se preferirem, é um conhecimento muito antigo e muito vasto. Não existe uma linha única, exclusiva desse conhecimento, dessa ferramenta que, se a gente for tentar definir de uma maneira resumida, é meio complicado, mas assim mesmo eu vou tentar. A Cabala é uma ferramenta, uma prática, um exercício constante de aperfeiçoamento, de desenvolvimento de si, tanto psicologicamente quanto materialmente, espiritualmente, e é uma ferramenta para que você possa atingir, olha só, vai parecer pretensão, né? Mas é para você atingir a divindade, do mesmo jeito que faz a yoga, ou yoga, se você preferir. Tá? Tanto é assim que uma das principais autoras do Ocidente, chamada Diane Fortune, que todo mundo, pelo menos lá na região sudeste, conhece como John Fortune, né? O pessoal fala errado mesmo. E a Diane Fortune, ela chama a Kabbalah de o yoga do Ocidente, justamente por causa dessas múltiplas práticas e múltiplos caminhos que podem ser tomados utilizando as suas ferramentas e seus modelos de caminhada nessa direção para poder chegar a esse estado, que no Oriente vão chamar de Nirvana. Aqui você vai chamar de união com Deus. A diferença é zero. Tá? Tanto que esse diagrama que vocês estão vendo aqui, que é a árvore da vida, é a principal ferramenta do estudo da Cabala, que ele tem várias correlações. Depois eu posso ter aqui uma bibliografia. Isso aqui que vocês estão vendo, e todos os slides que estão aqui, são uma apostila. Aqui a apostila também ou é polígrafo, igual... porque lá em Porto Alegre é polígrafo. Polígrafo, para mim, é detetor de mentira. Né? Mas, enfim, tanto que vocês vão receber isso e tem uma bibliografia mais específica e uma bibliografia mais extensa para quem quiser, de fato, aprofundar o tema. Porque esse estudo se presta a muitas coisas. Tanto há uma Kabbalah que é filosófica, uma Kabbalah especulativa, intelectual, e uma Kabbalah prática, que é basicamente magia. Magia mesmo. Daquela de você fazer alguma coisa para poder obter um resultado. Obviamente não é você se tornar um Harry Potter, Expecto Patronum, aí sai um treco ali. Não, mas é algo análogo, muito mais lento, mas algo análogo, porque você tem um efeito. Tem um efeito. A Dani, inclusive, já teve a experiência de um pequeno artefato que a gente fez, utilizando alguns desses conhecimentos, e o artefato foi feito num momento que não era nem apropriado o suficiente, não tinha lá grande coisa, e mesmo assim deu efeito, né? Uma das várias testemunhas que a gente fez. Os projetos que a gente faz com esse estudo são feitos para alterar, primeiramente, a sua consciência, alterar o seu entendimento das relações que você tem com a sua realidade mais imediata e fazer com que essa realidade mais imediata, aqui, ela vá se elevando, você muda de consciência. A palavra Kabbalah, ela vem do vocábulo Kabbalat, né, que é receber. Receber. Tanto que você vai para Israel, você vai para a recepção de um hotel, você tem uma Kabbalat ali, né, receber. Receber o quê? É uma tradição. Há pessoas que traduzem Kabbalah por tradição. Tradição por quê? É uma coisa que vai sendo passada, milênio após milênio, de boca a ouvido. Uma tradição que se atribui majoritariamente à cultura judaica, e, de fato, é uma coisa que foi se desenvolvendo dentro das colônias, das comunidades judaicas, desde a antiguidade. Teve um pico de intensidade de crescimento na Idade Média, depois do Renascimento para cá, teve um momento um processo muito grande de entrecruzamento, de emaranhamento com o cristianismo. Tá? Existem várias linhas, repito, de Cabala.
mas a origem mesmo é semítica. E essa origem é semítica e egípcia. Tudo é um amálgama de uma coisa com a outra, de uma cultura com a outra, de um modo de pensar com o outro, por milênios a fio, sem parar, tá? Com várias trocas culturais. E cada uma com uma via espiritual diferente, ou com uma via, que eu vou botar um aspas aqui, mas depois eu vou explicar o aspas, uma via científica também, porque todas elas vão se pautar em observação do céu. Há linhas de cabala, há cabalistas que acham que isso aqui não tem absolutamente nada a ver com astrologia. Eu já cheguei a discutir com né, quando eu estava no começo dos estudos, 25 anos atrás, que eu falava assim, não, é porque isso aqui, por causa do planeta, não, isso aqui não tem nada a ver com astrologia, eu não sou astrólogo, eu não entendo nada disso. Com raiva, né, falando isso. E, na verdade, vou demonstrar aqui, que tem alguns slides, mostrando como é que este símbolo, esse glifo, foi sendo formado desde o século XIII para cá. Tá? Mas foi formado com base na estrutura de imaginária, né, no céu onírico, aquilo que se imaginava que seria o céu até a chegada do Copérnico, no século XVI. Tá? Então, vamos entender aqui como é que é. A Dani falou um pouquinho de mim aqui, eu estava só explicando como é que a cabala, o que é isso, a tradução do vocábulo. Olha, os termos em hebraico que eu vou usar aqui, muitas vezes tem diversas traduções, diversas acepções. Como a Dani falou ali na introdução, há uma cabala judaica bem ortodoxa, há uma cabala judaica não ortodoxa, tá? Há modelos diferentes da árvore da vida, esse aqui é apenas um dos desenhos possíveis. Há uma cabala hermética, que é mais essa com a qual eu costumo trabalhar. Há uma cabala teúrgica, que é outra com a qual eu também costumo trabalhar. São linhas diferentes, assim, são pequenas variações em grau que dão uma diferença enorme na medida que você vai desenvolvendo. É como ter linhas de yoga. Você tem a Ashtanga, você tem... O que mais? A Hatha, o que mais? Só tem a Ashtanga e Hatha? Não tem mais. Tem a Tantra. Só aí já falamos 3. Né? Cada uma com uma forma, uma metodologia, uma prática diferente da outra, mas todas elas convergentes para um determinado tipo de objetivo. O modo como se chega nesse objetivo é que vai mudar, né? Pois é. Então, vamos passar aqui o que é a cabala, que a gente já estava até começando a mencionar. Então, para muitos, é esse conhecimento que veio das vias judaicas, né, desenvolvidas lá, sobretudo na Idade Média. Alguns vão dizer que houve um desenvolvimento muito grande entre os racídicos, né, os Hassidim. Se alguém já viu aquele documentário do Netflix sobre os Hassidim, aqueles que estão aparecendo ali, que são modernos, contemporâneos, não são os mesmos Hassidim que desenvolveram as linhas de pensamento da Kabbalah antiga, tá? Esses aqui ficaram ultra, over, mega, blaster ortodoxos. Aqueles lá, eles eram pensadores neoplatônicos. Eram pensadores judeus com uma influência muito poderosa do neoplatonismo. O neoplatonismo, alguém já estudou filosofia aqui? O neoplatonismo, bom, o nome já está dizendo, vem de Platão, mas não é platonismo, é um neoplatonismo porque vai mesclar a filosofia platônica com o cristianismo. É uma coisa que vai se desenvolver lá no século II da Era Comum, depois de Cristo, né? E você vai ter filósofos como Próclo, Jâmblico, Plotino, que vão desenvolver esses mesmos temas. O Jâmblico, principalmente, o Jâmblico é considerado por muitos o sujeito que desenvolveu ainda mais o conceito de teurgia. O que é teurgia? Teurgia, magia, são coisas um pouco diferentes. Tá? A magia, ela se diz o seguinte, que a magia é para você provocar realidades meio que na marra, né? Você invoca uma potência e aquela coisa vem muito diretamente do que seria o plano astral para o plano material mais direto. A teurgia é um processo de modificação interior paulatino que vai te levar
vai te elevar cada vez mais até um determinado ponto de consciência, vai fazer com que a divindade que está lá em cima, ela desça para se comunicar com você no meio caminho. Mais ou menos isso. Isso é, muito grosso modo, o conceito de teurgia, que é muito interessante porque você não fica devendo nada para a natureza. Mas magia também é bem interessante. E havia, lá no século II, com aquelas trocas culturais entre os neoplatônicos cristãos e judeus que tinham uma magia judaica, tá? A magia judaica vem desde antes de Abraão. Aliás, disse que a Cabala o Cabalá, vou chamar de Cabala porque todo mundo está mais acostumado com Cabala, tá? Mas disse que a origem da Cabala estaria, algumas linhas, como a do Cabala Centro, lá do Rabino Berg, né? Que a Cabala teve origem lá com Abraão. Isso é lenda, tá? É muito importante que a gente pense na lenda como uma coisa substanciosa para a gente trabalhar com simbolismo. Tá? Não é uma coisa histórica, você não tem como provar isso. Mas as lendas elas vão dizer muito sobre o que a gente está estudando e pesquisando. Alguns vão dizer que Abraão, que segundo essa vertente seria o primeiro astrólogo, começou a desenvolver esse processo para entrar em contato com Deus e retornar à divindade depois da queda de Adão. A Cabalá, segundo outros, é um livro que o anjo Raziel teria entregado a Adão logo após a queda, depois que os querubins com a espada flamejante expulsou Adão e Eva do paraíso. E aí o anjo Raziel, que estava, também é uma lenda, né? Ele fica sempre pertinho do trono de Deus, aí ele vai e pega, ele estava sempre anotando todas as discussões lá perto do trono, e aí ele entrega a fofoca para o Adão. Aí os outros anjos que estavam no séquito de Raziel vão e tiram o livro de Adão e jogam no mar, e um determinado demônio do mar vai e devolve o livro para o Adão. E aquilo ali vai ficar oculto para aquela linhagem que o Adão tem. Também é uma lenda. Outros vão dizer que a Cabalá é recebida, olha aí o nome, o termo, por Moisés no Monte Sinai. Então são muitas vertentes. Tá? O fato é que quando a gente utiliza o sistema, a coisa funciona. E como funciona? Bom, quem pratica yoga aqui? Levanta o braço, por favor. Como é que funciona a yoga? Hein? Praticando. Te dá bem-estar, te altera o estado de consciência, te muda moralmente, provoca uma elevação moral. É aquela situação em que o cara está andando na sua frente, cai um chumaço de dinheiro, né? Aí você fala assim, dinheiro, toma, o dinheiro é seu, né? Porque você se coloca no lugar do outro, você se desenvolve, você adquire uma consciência mais elevada, até chegar a um conceito que dentro das organizações iniciáticas de cunho rosacruciano, o pessoal chama de consciência cósmica, né? Então, essas origens... sim, só um parênteses aqui, né? Como outra coisa que a Dani falou, que é muito importante eu reiterar. Como eu falei que é o resumo do resumo do resumo do resumo, a gente vai ter aqui esse material que vocês vão receber, que é uma apostila, ele é, digamos assim, a 8ª parte de um material maior, que é um curso que a gente estava até querendo trazer para cá durante um tempo, que tinha 10 aulas, que eu já consegui reduzir para 7 ou 8, se não me engano. Mas espremendo um pouquinho, tirando alguns pontos que eram só treino, né? Mas era muito grande, então o que a gente vai entender aqui são alguns padrões intelectuais, filosóficos e algumas práticas também, porque senão você não vai conseguir experimentar o que a gente está passando. Então tem algumas práticas, inclusive com o tarô. Vou até aproveitar esse tarô aí dos anjos que a Dani inventou aí, que é bacana, aberto. Pois é, um tarô cabalístico ali, mas eu estou trazendo um aqui que é bem mágico mesmo, a pessoa que desenhou isso, sim, foram 2 pessoas. Um foi o Aleister Crowley, não sei se todo mundo conhece o Crowley, que pertenceu a muitas organizações iniciáticas, inclusive a Golden Dawn, que é um baluarte no Ocidente do trazer de volta essa sabedoria arcana ocidental. Existe essa sabedoria no Ocidente. A gente é que abandonou, ou foi se perdendo, se dissipou, porque fora das organizações iniciáticas, aquilo ali não era divulgado, ficava tudo sempre em segredo. Então, muita coisa do finalzinho do século XIX para cá começou a ser
espalhado, né? Então, esse tarô aqui, como eu estava dizendo, é obra do Crowley junto com a Frida Harris. A Frida Harris, assim, o pessoal dá o crédito ao Crowley, mas na verdade foi a Frida Harris que tinha os surtos dela lá, que ela se elevava, devia chegar num plano muito acima, e ela representava as coisas que ela via de uma maneira tão espetacular, que muitas vezes, eu pelo menos a minha experiência é essa, quando eu estou fazendo um trabalho de magia, um trabalho cabalístico, teúrgico, depois eu vou fazer vocês fazerem isso também. Depois eu vou tirar uma carta do tarô, às vezes a imagem que eu estou vendo aqui na minha cabeça está desenhada na carta. Análoga, né? Não é idêntica. Eu vejo um cavaleiro de armadura com asas transparentes atrás. Aí eu tiro a carta e sai o cavaleiro de copas lá. Leva aquele susto, né? Porque eu não estava nem lembrando disso. Então aquela coisa, parece que ela conversou muito bem com essas instâncias superiores. Tá? Então, olha só, como eu estava falando, existem muitas versões da árvore. Aqui, a árvore da vida, não sei se todo mundo aqui já estudou, alguém já estudou astrologia, está estudando? Quem já viu, já acompanhou, já fez mapa astrológico? Hein? Já foi atendido? Tem uma vaga noção, né? Tá. Quem está estudando astrologia? 1, 2, 3. Ela dá aula. Ela é café com leite. Ela não conta. Né? Então, são poucos. Mas assim, todo mundo já teve uma vaga ideia. A gente vai pegar leve, tá? Para ninguém ficar sem poder acompanhar, mas veja só. Essa árvore que está aqui, né, cada árvore é passível de ser comparada com N sistemas simbólicos. É uma coisa tão absurdamente inteligente que muita gente acaba dizendo que foi um extraterrestre que pensou, né, como se a gente também não pudesse fazer isso. Os seres humanos são capazes, viu? Mas é muito inteligente. Sabe por que é inteligente? Porque passaram-se muitos séculos sendo elaborada essa coisa. Muitos séculos, muita gente, muitas cabeças pensando essa coisa, como um sistema astrológico, que é um negócio que cada vez que você fala, agora não me pegou, aí tem um negócio que corresponde àquilo que está acontecendo, àquilo que está acontecendo com você. Tem um caso que aconteceu comigo. Enquanto estava fazendo doutorado, me deu uma crise de ateísmo completo. Então eu fiquei assim, me enganei a vida toda, fui otário, né? Então perdi meu tempo, estava enganando as pessoas, aí vou parar de fazer isso aqui. Aí acontecia um negócio, eu olhava para o mapa, estava aquela coisa idêntica acontecendo na mesma época, quase no mesmo dia, né? Eu falava, não. Eu fiquei assim alguns meses brigando com isso, quase um ano. Até que eu tive que tirar o chapéu, alguma coisa tem ali, né? E pasmem, né? Meu doutorado foi falando disso, né? Foi falando desse negócio, né? A crise parece que era uma forma de testar mesmo. O teu inconsciente começa a te testar. Você tem que passar por essas crises. São os seus 40 dias no deserto, se você quiser. Tá? Você tem que passar por um momento de recolhimento, de evasão, de saída do seu estado ordinário de consciência e ser tentado a abandonar um caminho que você começou a fazer e que já se mostrou válido, mas que ainda assim surge aquela dúvida. É claro que a dúvida é extremamente saudável, gente. Quando a gente tem dúvida sobre alguma coisa, é ótimo quando a gente se depara com uma pessoa cética que começa a questionar você sobre determinada coisa sobre a qual você tem tanta certeza. Porque a pessoa cética ela pode estar olhando por um viés que você não está vendo. E acaba que você vai ter que encontrar recursos para poder explicar se aquilo ali que você está vendo não é uma maluquice ou se é alguma coisa válida. Você vai acabar descobrindo que é uma maluquice e é uma coisa válida. Isso aqui é mais legal, tá? Então, olha só, esse desenho aqui da árvore, que é mais interessante, não sei se todo mundo está vendo, mas vocês vão ver que tem uma lua aqui, dá para ver a lua, né? Isso aqui é o planeta Mercúrio, Vênus, aqui no centro está o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Essas duas esferas aqui, cada uma dessas esferas é chamada de Sefirá, no singular. No plural se chama Sefirot. Tá? Sefirá no singular, Sefirot no plural. Cada uma dessas esferas não são os planetas,
Mas os planetas têm analogias muito fortes com as características que cada uma dessas esferas possui. O que são essas esferas? Depois a gente vai explicar a natureza de cada uma. Mas essas esferas são manifestações da fonte divina. A fonte divina, a árvore da vida, ela é o contrário. A raiz dela está aqui em cima e a copa da árvore está aqui embaixo. Aqui são os frutos. Aqui é de onde emana toda a realidade, segundo esse sistema. Tá? Eu estou resumindo bastante. Daqui a pouco a gente vai complicar, vou complicando aos pouquinhos. Tá? Mas a emanação toda parte daqui. Isso aqui que você está vendo é uma esquematização em modelo vertical daquilo que era concebido como o céu desde a antiguidade, que antecede o cristianismo, desde os babilônicos, desde os sumerianos, que são os caras aos quais se atribui a origem da astrologia, tal como a gente conhece, tanto aqui quanto lá na Índia, na astrologia védica. Tá? Mas esse modelo celeste coloca as distâncias dos planetas aqui e situa cada planeta em relação à Terra. A Terra era o centro do universo, de acordo com suas velocidades orbitais. Só que esse esquema aqui, para quem não, naquela época, não existia esse esquema. Esse esquema foi compilado aos pouquinhos entre os séculos XI, XII e XIII. Tem gente que diz que é um pouquinho anterior a isso, mas historicamente é 11, 12 e 13. A porta vai abrindo tão lentamente que a gente tem até com medo. Coisa assim, parece um filme de terror, né? Não vem ninguém, não aparece ninguém, a porta vai subir. E lá no lugar onde eu dou o curso, eu tenho turmas lá no Rio, eu dou aula no Brasil inteiro, em Portugal também, de vez em quando a gente sai, vai no grupo, eu e a Dani, a gente já viajou para Israel, para Jordânia, para Turquia, para Itália, agora a gente vai para a Inglaterra, vai para a Escócia, e eu vou muitas vezes para Portugal para dar curso. Né? Mas lá no Rio de Janeiro, na sala de aula que eu uso, mais frequentemente, tem uma entidade que a gente está falando, daqui a pouco... Aí os alunos todos olham assim, eu falo, calma, é a entidade que chegou, bem-vinda, todo mundo... Aí fecha a porta. Aqui a porta não fecha direito, né? Aí, isso é uma coisa legal da gente entender quando a gente estuda magia, porque há um limite muito tênue, né? Uma fronteira muito tênue entre a doideira, o delírio e a coisa mesmo. É muito difícil você dizer se você está pirado da cabeça, se é só uma coisa para a qual você está com a sua atenção voltada. O nome disso chama percepção, o nome disso é percepção seletiva. Tem que tomar um cuidado danado. Quando eu montei aquele cursão, eu botei até uma aula de psicologia e alquimia para o professor que era na época, botar o pessoal com o pé no chão, né? Porque qualquer coisa, quando a gente está estudando essas coisas, qualquer coisa é qualquer coisa. Aí você fala assim, nossa, caiu uma pétala de folha amarela no meu pé e eu estava pensando na cor amarela. É uma mensagem dos céus. Não, foi uma coincidência. Tá? É uma diferença chata de a gente perceber o que é coincidência mesmo e o que é sincronicidade. Sincronicidade é um negócio estupefaciente, poderoso. Tá? Eu não vou dizer aqui de jeito nenhum que sincronicidade não existe. Ela existe e dá para provar. Dá para provar. Só que tem que fazer um esforço danado para tentar provar que não. Porque ela é muito óbvia quando você está vivendo um processo e as situações começam a se encadear com um significado totalmente de acordo com aquilo que você está desenvolvendo. Agora, justamente por causa disso, você entra naquela linha do engano, né? E essa linha do engano ela é muito curiosa, porque ela parte exatamente do fato de que você é muito inteligente. A pessoa muito inteligente, ela também pode delirar. Então, a pessoa inteligente, ela é regida, astrologicamente falando, pelo quê? Não, inteligente. O Júpiter é doido. Júpiter é doido de pedra. Mercúrio que é inteligente pra caramba, né? Que é esperto, né? É esperto. E na mitologia grega, o que o Mercúrio é? É o deus dos ladrões. Ele é um deus mentiroso, mas ao mesmo tempo é aquele deus mentiroso que te leva à verdade. Tá?
Então, assim, a pessoa muito inteligente, que ela está cheia de informações, de repente, ela começa, às vezes, a não conseguir discernir muito bem. Então, é preciso ter recursos para que você possa saber se a sua prática é uma maluquice ou se é um resultado. Então, tem metodologia para isso, por incrível que pareça, né? A gente pensa que é só cientista que tem. Não, o místico e o mago e o teurgo, todos eles têm métodos, sempre tiveram, desde a Babilônia para cá. E um dos principais métodos se chama Livro das Sombras. Quem gosta de Wicca, por exemplo, já ouviu falar disso, né? Ela gosta, a cara dela. O Livro das Sombras, ou um caderno de anotações. O que é o Livro das Sombras? É um caderninho que o estudante de magia tem para anotar as suas experiências, suas percepções, sensações, e depois vai acompanhando aquilo, o desenrolar daquilo. Ele vai conseguir perceber que metade do que ele percebeu não foi percepção nenhuma. Foi maluquice mesmo, foi bobagem. Porque a gente está sujeito a isso. Quando a gente transcende o estado de consciência ordinária, é muito fácil da gente construir as coisas de acordo com a nossa percepção seletiva. Por exemplo, já acontece muito, tanto para mulheres quanto para homens, né? Aquela pessoa me olhou, sabia, está afim de mim. Vai conversar com a pessoa, fala, bom dia, quem é você? A pessoa nunca olhou para ela. Mas como passou assim, olhou assim, pronto. Está afim de mim, está me olhando. Imagina, vocês todos estão afim de mim. Todo mundo afim de mim, todo mundo me olhando. Pois é, a percepção seletiva pode te enganar. Então você precisa ter esse controle, né, para você ir testando. Vai chegar uma hora que a maioria das suas experiências vai começar a ter resultado palpável. É palpável. Quando a gente estuda Kabbalah, uma das primeiras coisas que tanto os rabinos quanto os cabalistas herméticos ensinam é que você tem que viver aqui. Você tem que experimentar as coisas aqui e agora. Se você tentar se isolar num mosteiro ou se isolar numa montanha como um eremita, para ficar, você vai desenvolver pra caramba, mas você não vai se desenvolver no resto, que você precisa. Você precisa ter chão. Chão aqui na árvore da vida é isso aqui. Se chama Malkut, ou Malkut, com C meio aspirado aqui, assim, tá? Malkut, o reino. Malkut, o reino. O reino é a vida material, tá? É a terra, seria o mundo terreno, seriam as coisas que você usa, seria a sua forma de expressão mais objetiva. Aqui em cima, um nível mais astral, que está ligado à lua, aqui eles chamam de Levaná. Tá? A lua é Levaná, mas o nome disso aqui na árvore da vida é Yesod, o nome dessa Sefirá. Tá? Depois eu vou explicar cada detalhe de cada nome, cada coisinha, cada letra nesse estudo. Por isso que eu estou falando que isso aqui é o resumo do resumo do resumo, porque cada letra, cada detalhe, cada combinação é um resultado possível. Tanto que, quando Abraão tinha uma esposa, Sara, que era estéril, ou ele era estéril, até que Deus, segundo conta a lenda, segundo conta a narrativa bíblica, chega para ele e fala assim, o nome dele era Abram. Aí Deus chega para ele e fala assim, agora você vai se chamar Avraham e terá milhões de filhos. Na verdade, Abraham teve apenas 2, 3 filhos. O que ele quis dizer com milhões de filhos? Todo o Ocidente, judaico-cristão. Tá? É uma tradição passada de boca a ouvido. Você pode não ter filho, ela teve um filho biológico, ela está segurando uma produção biológica, tá? Mas você pode ter filhos mentais, que são seus discípulos, são as pessoas que reproduzem as suas ideias, e nem sempre você vai ser citado. Na maioria das vezes, esmagadora, você não vai ser citado, tá? Mas ainda assim, é o teu pensamento reelaborado como indivíduo no meio de uma sociedade na qual você nasce, que te influencia cada indivíduo, cada localidade, época histórica, você elabora aquilo e se torna uma coisa única a sua elaboração. Quando você repassa aquilo para alguém, aquela coisa se torna algo exclusivo seu, que vai inseminar a memória, a mente e o comportamento dos outros. Seja você com a sua família, seja você com seus colegas de trabalho, seja dando aula, seja alguém um cantor de rock, bombando no mundo inteiro, mas aquilo ali vai mexer com a consciência de cada um. Aí, voltando para cá, para a árvore,
Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Os cabalistas modernos vão colocar Urano, Netuno aqui e Plutão aqui no meio. Vou explicar como é que isso aqui é. Mas, antigamente não existia Urano, Netuno e Plutão. Eles começaram a ser descobertos lá no século XVIII. No século XVIII se descobre Urano de uma maneira espetacular. No século XIX, o Urano foi descoberto pertinho da Revolução Francesa e Revolução Americana, o que determina, tem a cara do planeta. O planeta é uma questão de revolução e de salto de comportamento social e tudo mais. Netuno foi descoberto no século XIX, pertinho da descoberta da penicilina e da guerra do ópio. Alívio de sofrimento alheio e estado alterado de consciência provocado por drogas. Uma coisa que está bem associada ao planeta. Que é esse, como o LSD, cuja molécula, o DMT, que faz parte do LSD, faz parte da ayahuasca, do santo daime e de outras ervas alucinógenas, como peyote, do Carlos Castaneda, aquilo ali é chamado de molécula do espírito porque te faz ultrapassar o estado ordinário de consciência. Isso tudo tem conexões com o simbolismo de Netuno em astrologia. Plutão só foi descoberto em 1930, quer dizer, e está bem na época da descoberta de como é que se faz para dividir o átomo e destruir tudo, aniquilar tudo, que tem tudo a ver com o simbolismo plutoniano dentro dessa brincadeira toda. Mas o que isso aqui está fazendo aqui, se isso aqui é o céu esquemático, astrológico, dentro de uma árvore vista verticalmente? Isso aqui, o nome em hebraico é Maslot, que quer dizer zodíaco, que é o céu das estrelas fixas. Só um parênteses aqui. A gente chama de estrelas fixas as estrelas que não são planetas. Porque o planeta em grego quer dizer errante. Aquela coisa que se mexe e que tem um movimento fácil de você perceber. Tá? E fixa porque serve como pano de fundo para os errantes. Mas as estrelas fixas, por causa do movimento de precessão dos equinócios, a Terra faz uma coisa mais ou menos assim. A Terra dá a volta em torno do Sol com a translação. Ela dá um giro dela em torno de si mesma, que é a rotação, mas ela também tem um movimento que parece o de um peão. Faz isso aqui, que é o de precessão, que leva ao todo, para dar essa volta inteira, 25.920 anos. É o que é o grande ano de Platão, ou, para os indianos, para os hindus, o Manvantara. É o que vai dar origem às eras astrológicas, 2.160 anos cada um. Divide 25.920 por 12, você vai ter cada signo com dos 2.160 anos. Essa questão aqui da precessão dos equinócios, nem sei porque eu estou falando isso. Mas, enfim. Oi? Entra na astrologia, dá vontade de falar de astrologia. Mas, no fim das contas, o que a gente tem aqui? Sim, porque eu estava falando do zodíaco. Eu estava abrindo um parênteses aqui com o zodíaco. O zodíaco ali é uma representação daquilo que é imutável, do que está acima do tempo, do que está acima da mortalidade e da corruptibilidade da matéria. Cada um desses fatores aqui vai se distanciando da Terra, do mundo material, até se tornar uma coisa cada vez mais sublime e mais próxima do divino, que está, inclusive, acima disso aqui. Tá? E a gente vai começar a entender como é que isso aqui funciona. Mas para poder entender isso tudo, deixa eu ver isso aqui. Para poder entender isso tudo, depois vou mostrar os slides, vocês vão ver graficamente como é que essa coisa é. A gente tem que entender os 7 princípios herméticos. Já foi dado isso nas aulas? 7 princípios herméticos. Nunca tiveram o prazer inominável de ler o livro O Caibalion? Nunca? Nossa, esse livro é maravilhoso, leiam. Fica aqui de recomendação, pode anotar. Mas aqui a gente vai entender basicamente como é que funciona, como é que a gente entende essa coisa. Vocês vão ver que quem mexe muito com filosofia oriental vai ver uma porção de semelhanças, até porque a coisa sai do mesmo lugar. Lá atrás, o lugar é a Idade da Pedra, mesmo. A coisa começa a ser desenvolvida lá no período paleolítico, quando o homem ainda era caçador. Vai se construir, se sistematizar e organizar no período neolítico, com o homem, a humanidade cultivando, e depois vai se consolidar no período das cidades-estado hieráticas,
com Egito, Mesopotâmia, com os templos, as escritas nas paredes e todas as narrativas que eram feitas oralmente, não tinha escrita, era tudo feito oralmente e através do quê? Música, ritmo. Como é que vocês acham que Homero, que era cego, conseguia lembrar de todas as histórias que ele contava para o discípulozinho dele e para todos os lugares onde ele ia para contar a história? Era tudo ritmo, era poesia, era trova. Então, música. Vocês querem ver um exemplo como é que essa coisa funciona? Quem já fez curso pré-vestibular? Olha a porta apavorante aqui, a porta de terror. A porta do terror. Fizeram cursinho pré-vestibular? Eu me lembro até hoje da aula de biologia. Pitialina quebra o açúcar, pepsina a proteína, a lipase e as gorduras, a amilase e a sacarase. Eu consegui acertar essa questão na prova. E até hoje essa miserável dessa música não sai da minha cabeça. Porque já não tem música chiclete, às vezes você quer parar de lembrar a porcaria da música, a música não sai da cabeça. Pois é, a trova, o ritmo, ela favorece a sua memória, até que chega à escrita, que é a síntese de tudo isso. Tá? É a forma de você pegar todas aquelas narrativas que eram cantadas e dançadas em torno de uma roda, perto de uma fogueira, com histórias de caçador e as narrativas heróicas de o caçador que vai enfrentar uma fera enorme, e aí o cara sintetiza aquela coisa na forma de escrita com símbolozinhos. Toda a escrita que a gente tem, incluindo e sobretudo o hebraico, o chinês, o japonês, o aramaico que antecede o hebraico moderno, tudo aquilo era hieróglifo, e antes de ser hieróglifo, era pintura rupestre. Aquela coisa pintada no meio da caverna, representando, vou fazer um desenhozinho aqui, ver se essa caneta está boa. Representando aqui, acho que não sei se todo mundo vai ver, mas vamos lá. O cara desenha um boizinho aqui. Está dando para ver a cabeça de um boi, mais ou menos, esquemática? Pois é. O sujeito desenha um boi, aí aquilo vai se simplificando para ele poder comunicar que caçou um boi, ou um touro, ou um bisonte, né? E aí ele vai fazer assim. Ainda é o boi, né? Ainda é o touro. Aí, aquilo ali no aramaico vai ficar mais esquemático ainda e vai ficar assim. Até que quando a coisa vai passar na transição entre o babilônico e o grego vem e faz isso aqui para inverter logo de uma vez. E aí vira uma letra A. Isso não é brincadeira. De fato, é a origem dos caracteres. Os caracteres latinos e greco-romanos vieram daí. Tá? Aquilo ali simboliza o boi, o touro alfa, o bisonte alfa da manada. É o primeiro, por isso que é a primeira letra. E esse boi que está aí, eu estou chamando boi porque eu estou viciado na primeira letra hebraica. A primeira letra hebraica, que se chama Aleph ou Aleph, significa boi, que é equivalente ao alfa grego, que é equivalente ao nosso A. Equivalente, não é idêntico. Equivalente, porque o nosso A, sabe o que o nosso A significa? A. Aleph significa boi, significa Deus. Aleph significa nada, Aleph significa tudo. É um e é mil. Tem significado pra caramba, eu só falei um pouquinho aqui. Tá? A palavra Deus, em hebraico, uma das palavras que designa Deus, El, né? El, Elohim e Yah, em hebraico. El é a junção de Aleph com Lamed, que é o nosso L, né? Que equivale ao nosso L. Aleph é um boi e Lamed é um aguilhão. Alguém aqui tem fazenda? Conhece quem tem fazenda? Até hoje se usa aguilhão, né? Agora é aguilhão elétrico. Aguilhão era um instrumento pontiagudo que se usava para fustigar a manada. O pastor ficava fustigando a manada. De quê? De boi. Ou de carneiro, né? Pois é. El é um boi fustigado por um aguilhão. Ou seja, Deus é uma potência em movimento. Mais ou menos, muito grosso modo, né? Uma potência em movimento. E os caras usavam todo o mito, toda a forma simbólica, ela é
traduzida de acordo com a geografia local, com a cultura local, com a época, com o entrecruzamento social, fauna, flora local. A mesma coisa que faz Leda ser seduzida por um cisne, na mitologia grega, o cisne que era Zeus, ou seja, Deus, tá? Faz com que Maria receba o Divino Espírito Santo através de uma pomba branca. Tá? São narrativas que têm o mesmo mitema, é a menor parcela de um mito. Mitema é isso, a menor parcela de um mito. Então, quando esses fatores se encontram nesse outro nível de leitura da narrativa, é aí que você entra no nível do símbolo, é aí que você começa a fazer as alterações de estado de consciência através da leitura filosófica e intelectual, até que você perde o poder, o ponto crítico da sua inteligência. Tudo começa a fazer ligação com tudo. E em hebraico é a mesma coisa. Bom, o que isso tem a ver com os 7 princípios herméticos? Tudo. Para começo de conversa, eu estava falando tanto de letras e origem de caracteres. As letras hebraicas, elas representam o processo pelo qual a divindade criou o universo. A divindade criou segundo o modelo judaico, no modelo hebraico, melhor dizendo, que é mais antigo, né? A divindade criou o universo por letras. Quem já viu Matrix? Levanta a mão que eu quero ver. Só ela não viu a Matrix? Você não sabe o que está perdendo, menino. Você não viu Matrix? Você não teve esse prazer? Precisa ver Matrix, especialmente o primeiro, mas os 3 filmes são bons. Os 3 filmes têm concatenação, apesar de todo mundo criticar os 2 últimos, né? Mas os 3 são. Vocês já viram aquelas letrinhas caindo, né, no computador do sujeito, quando ele está controlando a Matrix, quando ele está colocando os rebeldes dentro da Matrix? Pois é, aquilo ali é uma equivalência. De fato, os irmãos Wachowski, que agora são irmãs Wachowski, eles construíram com base nesse mesmo princípio. A realidade é criada não só pelo verbo, mas pela combinação das letras, dos caracteres, de dígitos. A realidade é código. Olha que coisa interessante, tem uma semiótica aí nessa brincadeira. E aí, o que isso aqui tem a ver? De novo, aí você vai olhar quais são os 7 princípios herméticos. Primeiro, é o princípio do mentalismo, que diz que o universo é mental. O que ele quer dizer com isso? Isso aqui, fazer outro parênteses aqui, cada detalhe aqui é um curso inteiro. Cada detalhe aqui é um curso inteiro, então eu estou resumindo em parênteses. Mas assim, o universo é mental. Quando eles falam isso, o princípio do mentalismo, é que os 7 princípios herméticos foram uma grande compilação que se atribui a um personagem chamado Hermes Trismegistus. Tá? O Hermes 3 vezes grande. Só que não se tem uma prova de que existiu um Hermes Trismegistus, assim que não se tem uma prova de que existiu um Pitágoras. Tem pitagóricos. Mas o Pitágoras não escreveu uma linha. Não se sabe. Tem uma discussão, inclusive, filosófica sobre isso. Não se sabe se existia um Hermes Trismegistus ou se era uma escola de pessoas estudiosas, de filósofos, os filósofos da linha hermética. Olha, quando a gente fala que uma coisa é hermética, a gente não está querendo dizer que é coisa que tinha uma embalagem hermeticamente fechada. Quando eu estava fazendo doutorado, aí você está fazendo o quê? Qual é o seu tema? Eu estou estudando hermetismo. E o pessoal de design, estava em artes, né? Tinha muita gente de design. Na mesma hora o cara pensava, você está desenhando embalagens hermeticamente fechadas. Não, cara, hermetismo, filosofia hermética, século II, que veio lá de Alexandria, né, depois do helenismo. Né? O helenismo, aquela corrente filosófica que teve origem depois que o Alexandre o Grande morreu, durou aí 300 anos. Depois veio o cristianismo e aquilo ali foi se amalgamando com o cristianismo no século II, vai virar neoplatonismo e aquilo está eivado de conhecimento egípcio, babilônico, grego ao mesmo tempo. E o hermetismo é a síntese disso tudo. Né? Então, quando esses filósofos se reuniram, eles começaram a desenvolver esses 7 princípios que, quando você abre o leque de cada um deles, é um livro inteiro para cada um. Mas o mentalismo, o universo mental, significa que Deus criou tudo com um pensamento. Chame isso de Deus, o que você quiser, mas aquela coisa que a gente não vai conseguir conceber,
Porque o ser humano é uma coisa limitada, enquanto você tem corpo, você ainda é limitado. Inclusive, depois que você não tem corpo, você continua limitado, segundo algumas doutrinas, né? Mas você não vai conseguir conceber, mas você consegue percebê-lo pelo efeito, pelos efeitos, pelas repercussões. Então, o universo é mental, é assim, Deus só precisou imaginar. A criatura lá em cima, essa força vivente, ela só precisou fazer assim, peraí, eu queria existir, pronto, começou a criação. E se você pensar assim, como nossa tradição judaico-cristã desde a infância, que a gente é condicionado a pensar assim, né? Se nós somos criados à imagem e semelhança dessa força superior, e se aquilo que você imagina, aquilo que você pensa e constrói na sua mente, também é uma realidade. A sua mente cria a realidade. É isso que o universo mental quer dizer. É aquela coisa daquele filme horroroso, O Segredo. Aquele. Sabe por que é horroroso? Porque eu sou astrólogo. E quando ele diz assim, você já viu O Segredo? Quem já viu O Segredo aqui? Tá? O filme tem coisas boas, mas tem umas coisas ali que me dá... Quase morro, quase me suicido quando eu vejo aquilo. Tipo, o cara dizer que os reis magos está... É O Segredo que faz isso, né? Ou é Quem Somos Nós? É um dos dois. Chegou a visita aqui. É, um dos dois. Então, tem uma hora que ele fala assim, que os 3 reis magos estavam vendo a estrela de Belém, que nada mais é que a alfa do Cruzeiro do Sul. A alfa do Cruzeiro do Sul não dá para ser vista do hemisfério norte, assim como a gente não consegue ver a estrela polar lá no hemisfério sul, daqui do sul para o norte. Eles não conseguem ver a Crux, que é a estrela, né, alfa do Cruzeiro. Mas é uma coisa parecida com esse filme, né? O princípio do mentalismo é que você pode criar mesmo a sua realidade. E é um princípio que muita gente negligencia, mas ele é o mais importante de todos, porque tudo se resume... Assim, só um detalhe, toda vez que eu começo uma aula, eu falo muito mais do que a gente começa a agir. Depois é que a gente vai agir, porque eu vou encher vocês de pilares, de bases, para a gente poder pensar mais adiante. Amanhã é que a gente vai praticar muita coisa, hoje a gente vai praticar uma coisa. Tá? Mas, enfim, é a coisa mais importante que existe em termos de estudos herméticos, tá? Para o domínio da mente, para o domínio da sua realidade. É como é que você cria aqui. E como é que você cria? É a coisa mais, aparentemente, não é verdade, mas é aparentemente mais boba que tem, que qualquer um faz. Elazinha lá, quando ela tiver assim mais uns 2, 3 anos, ela vai fazer isso. Tá? Aliás, ela já deve fazer, só que vai elaborar um pouquinho mais. Se chama imaginação. Imaginação e processo de visualização, de criação mental. A imaginação é a chave para toda e qualquer magia. Diga lá. A gente podia entrar nas realidades, né? Sim. Até que nível a gente tem essa coisa da influência do meio inconsciente também? Ah, adorei sua pergunta. Ela perguntou até que nível, até que ponto a gente tem uma influência do meio, né? Até que ponto a gente é condicionado, não é isso? Não é isso? Puxa, amei a sua pergunta porque ela abriu outro curso inteiro, mas assim, eu vou resumir, vou tentar resumir. O ser humano, ele tem uma quantidade de condicionamentos tão estapafurdiamente grande que quando a gente fala em termos de livre-arbítrio, muita gente fala que não tem, outros vão dizer, não, tem, claro tem livre-arbítrio, eu pego isso aqui e jogo, né? Mas você foi condicionado pelo desafio que foi feito. Você jogou porque alguém te desafiou. Você tem condicionamento familiar. A sua família determina muita coisa. Você pode sair da sua família. Aliás, quem faz constelação familiar sabe muito bem do que eu estou falando. Sabe muito bem o peso que a família tem sobre o indivíduo, ainda que o indivíduo nem tenha percebido isso. Ele não precisa perceber, não. O peso ainda está ali. Tem o peso genético. Vamos supor que uma criança nasça e os pais desapareçam. Então ela não tem família. Não interessa, ela pode ter nascido de proveta, ela pode ter nascido dentro de uma máquina. E ainda assim ela tem código genético, ela está condicionada pelo código genético. Há um condicionamento histórico, o tempo, a época em que você vive, com todos os entrecruzamentos culturais, sociais,
te condicionam a pensar, sentir de determinada forma. Você pode se afastar disso. Você já tentou para ver como é que faz? Já viu o sofrimento, o esforço que é? Vai para um lugar onde todo mundo, todas as mulheres têm que usar burca e tenta não usar. Né? Quer contar a nossa experiência lá? Ela na esplanada das mesquitas, lá em Israel, lá em Jerusalém, uma amiga nossa, né, um participante lá do nosso grupo, todo mundo lá, todas as mulheres tiveram que ir paramentadas, com o corpo coberto até debaixo do calcanhar. Como ela chegou, e a gente não tinha percebido isso, como ela chegou com isso aqui, só isso. Tinha uma fenda, mas Meu Deus! Aí... Não, mas assim, vamos performar que é mais bonito. Né? Que ela está passando e rala, e gritando, todo mundo, vamos ser mortos aqui, né? Por causa disso. Tá? É um condicionamento. Aquilo para ele é horrível, é uma coisa muito poderosa. Você vai para Porto Alegre e aí todo mundo toma chimarrão, aí você pega o chimarrão e faz assim com aquele treco. Eu fiz isso de propósito uma vez, para provar essa teoria. Eu cheguei para eles, a cultura te condiciona. Não, que a gente tem arbítrio, a cultura te condiciona. Não, me dá teu chimarrão. Posso experimentar? Pode. Comecei a bater. Todo mundo. Não teve um. Nem a pessoa que me convidou, que me conhecia. Ela sabia que eu ia fazer isso. Ela mesma fez assim. Quer dizer, provoca alguma coisa em você fazer isso? Vocês não são gaúchos. Tem algum gaúcho aqui? Os gaúchos torceram o nariz, ó. Pois é, o gaúcho torce o nariz porque está condicionado pela cultura vigente, pela cultura de nascimento. É uma coisa muito forte, muito poderosa. Você é gaúcha também? Só completando aqui. Você dorme com um gatinho na sua cama, você dá beijinho no cachorro, mas você não dorme com um sapo-boi na sua cama, porque o sapo-boi, ele é vivo e frio e gosmento, uma coisa que é intermediária entre o que é sólido e é líquido, o que é vivo e é morto, tá? Que é uma coisa fria e está viva. E é gosmenta, a coisa gosmenta não é sólido nem líquido, né? A cultura ocidental, ela tende a fazer essa rejeição com aquilo que está intermediário. Olha como é que essa coisa é forte. Mais outros condicionamentos educacionais, a educação que a gente recebe na escola, ou a falta de educação que a gente recebe, né? A falta de educação é muito condicionante também, quando o cara acha que andar de fuzil é lindo. Eu tenho um fuzil, eu sou mais forte, eu sou mais bonito, eu tenho mais mulheres, eu tenho isso. Isso é um condicionamento. Imbecil, mas é um condicionamento. Né? Diga. Que o pensamento cria. Então, o condicionamento fomos pensados. Né? O condicionamento é uma forma pensamento. Fomos pensados antes. Sim, é isso. E aí somos isso que fomos pensados. Isso, mas assim, a questão dela, ela tangencia isso por uma outra via, que todos esses condicionamentos fazem a gente ter uma impressão de que não há qualquer arbítrio. Tem arbítrio, eu vou te mostrar onde é que ele está. Imagine que isso aqui é a realidade inteira. Vou te mostrar o teu arbítrio. Está aí. Vocês estão vendo o pontinho ali? Pontinho vermelho, estão vendo? Pois é, fez diferença. Fez diferença, é uma coisinha de nada. Mas está todo mundo vendo, ou quase todo mundo. Ela está quase morrendo para ver. Né? Eu também ia fazer isso, mas é uma coisinha de nada. É mais do que suficiente para você fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem todos esses condicionamentos e para poder se livrar deles, haja autoconhecimento. E ainda assim, com autoconhecimento, um cara tipo Dalai Lama, que tem isso de sobra, tem pacificação mental de sobra, ainda assim teve que fugir da perseguição que ele sofreu no Tibete. A maioria não enxerga direito, mas está todo mundo longe.
grudado na parede, e foi Exatamente. Porque também, aí eu vou te dizer outra coisa, não mais do que isso, mas eu vou em defesa da turma. Tem um outro condicionamento que é estético. A forma da sala quase que nos obriga fisiologicamente a acompanhá-la. Sabia disso? Quando você entra numa catedral gótica, a tua tendência é fazer isso. Claro que você não faz isso, né? Você não chega na catedral gótica e faz isso. Mas o seu corpo sozinho se eleva. A tendência é gerar essa percepção de algo que vai subindo, vai se elevando e é gradativo, não é subir e pronto. Você continua. Quando você entra numa estrutura que é mais achatada, horizontalizada, mesmo com o pé direito alto, a tua tendência é sentir que você está alargando. Isso aí é uma coisa de teoria da percepção. Em Gestalt você estuda isso. Tá? Então, eles foram condicionados a sentar ali. A gente não consegue escapar muito bem dos condicionamentos, mas a mente ela pode superar. Agora, colocando aquilo que ela falou, que é muito correto, todas as realidades elas já tiveram um pensamento anterior, sim. Nós e tudo o que existe foi pensado antes, como um projeto. Como os maçons dizem, existe um grande arquiteto do universo, né? Que vai projetar a coisa e depois aquilo ali, o universo vai ser montado pelas instâncias inferiores. Tá? Aí, isso é o princípio do mentalismo. Olha quanta coisa que se fala dele. Logo em seguida, vem um princípio que tudo quanto é astrólogo adora, até para poder justificar seu trabalho, que é o princípio da correspondência. Assim como em cima, é embaixo. Qualquer semelhança com uma oração muito conhecida não é mera coincidência. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Se na Terra como no céu, é estabelecer a lei das correspondências. Se eu disser para vocês que o planeta Mercúrio está aqui na minha mão, sistema de comunicação, telefone celular, projeto de escrita, tá? Isso aqui é uma representação física, material, uma das muitas possíveis que Mercúrio tem. Para bem e para mal. Tudo dual, tudo dualizado, né? Não tem uma coisa sem sombra aqui. Tem luz e tem sombra, tudo, qualquer coisa. Então, a lei de correspondência faz com que você tenha alguma coisa aqui que corresponda a algo acima de você. Tá? Alguma coisa que você tenha, no caso, em Kabbalistic Case e em astrologuês, a gente pode dizer que quando você perpetra determinado ato, quando você profere determinadas palavras e você tem uma coisa chamada Kavaná, que eu já vou explicar o que é uma intenção, uma fé consciente, projetando aquilo ali, você está atraindo aquela potência que corresponde ao teu ato, tua fala, teu pensamento, para cá. E aí você tem um fenômeno acontecendo. Diga. Me veio um insight quando tu falou da criação da realidade. Na verdade, a criação da realidade, essa realidade, ela já está criada, né? Na verdade, esse livre-arbítrio disfarçado cria a realidade, mas ela já vem criada. Sabe a boneca russa? As matrioscas? Não tem uma dentro da outra? Então tem uma realidade na realidade, dentro da realidade, dentro da realidade, na realidade. Na verdade, essa realidade que tu acha que cria, ela já está criada antes. É o que o Platão diria. É o que o budismo diz. O budismo diz. O budismo é tremendamente platônico ou vice-versa. Você cria o karma e o karma te cria. O que o budismo chama de karma, na verdade, o Platão vai dizer que é a causa última ou a fonte das ideias, o mundo das ideias. No mundo das ideias, todas as coisas estão prontas. E todas as formas que vão existir no mundo fenomênico, sublunar, lembra aqui, ó. Opa, volta aqui. Sublunar, debaixo da Lua, todas as coisas que vão existir aqui são corrompidas. Mesmo a arte, mesmo as representações pictóricas mais perfeitas, tipo Michelangelo, tá? São corrompidas porque não correspondem 100%, não são a imagem original, não são a ideia original. Tá? Mas você tem pelo menos uma aproximação. Mas isso, assim, dentro disso aí, dentro de cada realidade tem um limite, tem um nível de ruptura dessa realidade para uma realidade maior. Para aquela realidade lá em cima, tudo já está pronto. Para essas realidades um pouco mais abaixo, você tem algum processo de algum movimento você tem. Tá? Mas
Até onde eu entendi, até onde eu estudei, mesmo assim, mesmo com aquela coisa pronta, o teu arbítrio ainda te permite atrasar o teu processo de chegada. O teu arbítrio permite você atrasar, enrolar, experimentar outra coisa aqui, outra coisa ali. Então, mas assim, você vai experimentar e vai subir. Vai subir quer você queira, quer não. Né? Você não tem andar para trás, né? Nesse sistema, pelo menos nesse modo de pensar aqui. Tá? Mas depois é o princípio, esses 3 princípios aqui são os fundamentais para tudo depois. Né? O princípio da vibração, que tudo vibra e tem frequência vibratória. É a forma de você harmonizar a si com os outros, como um rádio. Quando você tem um radioreceptor e você bota no dial a frequência da estação que você quer, né? Então, se você pensar desgraça, 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 e repetir, e falar, e agir desgraça, desgraça vem. Desgraça está aqui. Você encantou a desgraça está presente, né? O cara fala, Satanás, 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 Satanás. Satanás está presente, né? Você fala Deus, 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 mas pensa em Deus como uma forma antropomórfica que vai te castigar, aquela forma antropomórfica que vai te castigar vai aparecer de uma maneira análoga no mundo fenomênico que você vai levar um cacete. Tá? Não adianta, você constrói. Então, na medida em que você desenvolve conhecimento, principalmente sobre si e sobre as relações entre a sua existência e a forma pela qual o universo é construído segundo este modelo, né, o hermético, segundo eles, mais livre do mundo aqui embaixo você está. Isso é o pensamento gnóstico também. Já ouviram falar em gnosticismo? Né? Gnóstico ou gnóstico, né? Que ninguém fala gnóstico, mas é gnóstico. O pensamento gnóstico é isso. O mito gnóstico, muito resumidamente, é você tentar se libertar das amarras que te prendem aqui no mundo das múltiplas reencarnações, Sansara. Puxa, tirou a palavra da minha boca, que é o equivalente ao Sansara. Reparem, isso é ocidental. Aí vem uma filosofia oriental que tem a mesma coisa, com uma roupa diferente, com um sistema diferente. Os dois estão falando a mesma coisa. É a mesma coisa, procurem saber, procurem pesquisar. O modo de chegar na mesma coisa é um pouco diferente mesmo, a roupa é diferente, um bota roupa, outro não bota, mas é para chegar no mesmo lugar. Então, o princípio da vibração é como você se harmoniza. Como é que você se harmoniza? Como é que você vibra na mesma frequência? Imaginando, estabelecendo uma correspondência através de conhecimento, você vai começar a vibrar na mesma frequência. Por aí. Por aí, tá? Então, se eu quero dar uma palestra, quero falar, quero que as palavras saiam articuladas, para que as pessoas consigam me entender, eu não posso vibrar, se alguém perguntar alguma coisa, eu vou pegar um pedaço de pó e vou jogar. Isso eu estou vibrando Marte, eu não estou vibrando Mercúrio, eu não estou vibrando Júpiter. Se alguém perguntar alguma coisa, eu vou buscar tudo que eu sei, de onde eu não sei, não quero nem saber, mas eu vou descobrir um jeito de responder. E se eu não descobrir, eu vou falar, vou responder depois. Isso é vibrar Mercúrio. Entendeu? Diga. Eu posso interromper antes que você me prossiga. Faça à vontade. Essa explicação, esse princípio, explica as patologias que você cria, as doenças, e também coisas que surgiram espelhando-se de um lugar para outro no tempo. Elas... Tipo coisas sincrônicas, tipo descobrir o telefone ao mesmo tempo em lugares diferentes? Derivadas, sabia? Dizer historicamente. Sim. Ou elas acontecem, cada uma no seu lugar. Como o caso do Graham-Bell, que o sogro do Graham-Bell ia patentear o telefone, uma hora depois chega o cara que também inventou um telefone, só que na cidade vizinha, os dois tinham inventado o telefone no mesmo mês. No mesmo país. O Graham-Bell era para curar a surdez do filho. O Graham-Bell tinha um filho surdo, ele estava fazendo pesquisa para curar a surdez. Mas isso tudo faz parte, sim. Está pertinente a sua questão. Faz parte, sim. As outras coisas, os outros princípios, todos derivam desses 3 primeiros, como da polaridade. Uma mesma coisa possui 2 extremos que diferem em grau, mas não em natureza. Quer ver uma coisa?
Em astrologuês, até tem um livro, Astrologia e as Polaridades, os 6 eixos do zodíaco, que é minha autoria. Nesse livro eu vou explicar que você não tem 12 signos, você tem 6 eixos astrológicos. Áries e Libra, que são opostos no zodíaco, são um e o mesmo eixo. É identidade e alteridade. Você só tem identidade se você tiver alteridade. Você tem que ter outra pessoa para saber que você é você, diferente do outro. Tá? Um tem um desejo de ação, o outro tem desejo de colaboração. É a mesma energia, é igual a calor e frio. Calor e frio não existe, só existe calor. Em física, em termodinâmica, só existe calor, mais calor e menos calor. Tá? Mas é a mesma energia, a mesma coisa, só que a gente denomina calor e frio, né, culturalmente. Então, o princípio da polaridade é a forma de você entender uma mesma coisa com seus extremos de manifestação. Muito resumidamente também. Né? O princípio do ritmo é a ideia de que já sempre há fluxo e refluxo. No país, a gente viu, ano passado, aquele horror, que, aliás, continua no Twitter, né? Pessoal brigando, pessoal de esquerda, pessoal de direita, caindo no pau por causa das eleições. Tá? Aí teve um período de esquerda muito grande, aí a direita, no mundo inteiro, começou a se fazer, né, presente, se impor. Isso aí é o princípio do ritmo, só que em escala planetária. Tá? A coisa vai e vem. Enquanto tiver excesso de um lado, vai ter excesso do outro, igual uma balança. Botou muito peso aqui, a outra vai subir. Vai e volta. A realidade funciona assim. E você quer ver? Em psicologia junguiana tem um princípio chamado... Vou até escrever aqui, porque senão vai enlouquecer todo mundo. Enantiodromia. O nome é lindo para dar para filho. Olha, já tem uma dica aí para... Né? Enantiodromia, senta aqui no colinho do papai. Enantiodromia é um princípio. A enantiodromia, que o Jung dizia, vou também resumir esse princípio, que é uma coisa que tem tudo a ver com o princípio do ritmo, né? De polaridade de ritmo. E se você exagera muito em determinada coisa, você vai ter uma reação de igual proporção, igualzinho a karma, de igual proporção, né, violenta, voltando contra você. Então, você é uma pessoa que tem muita iniciativa, tem agressividade, se irrita, mas você quer ser santo. Você começou a aprender a meditar, você começou a estudar cabala, você começou a estudar budismo, você começou a estudar não sei o quê. E então você quer ser santo. Aí as pessoas falam grosso com você e falam, querido, pode dar um tapa na minha cara. Não ligo, não. As pessoas, você almeja muito aquela posição, e aí vem alguém, você é um droga, pá! Que obrigado, querido. Vai chegar uma hora que a primeira pessoa que tentar fazer isso, você vai pegar um tacape e vai afundar a cabeça da pessoa. Aquela fúria que você está fingindo para você mesmo, que não tem, ela vai voltar com toda a força. E você não vai controlar, você vai surtar. Ou vai ter um problema de saúde. Vai ter um problema sério de saúde, não foi isso que você perguntou? Essa coisa toda está ali. Está tudo dentro desse princípio. A causa e efeito é óbvio, né? Se subiu, desce. Né? Bateu, é o karma. Mas o karma é muito mais do que isso, né? Karma não é só causa e efeito. Karma é aquilo de que uma coisa é feita. É uma estrutura essencial. A tradução da palavra karma é tão difícil quanto traduzir um monte de termos em cabala. Né? É aquilo de que uma coisa é feita, uma estrutura essencial. Tá? E essa estrutura essencial é a sua própria natureza. Como é que você desenvolve essa natureza é o seu, também trocando muito em miúdos, dharma. O seu processo de desenvolvimento, seu dever. E, por último, o princípio do gênero masculino contém feminino e vice-versa um no outro. Pois é, isso aqui é o tal, o princípio do gênero, que é basicamente uma derivação. Tá? Bom, a gente tinha visto que a Kabbalah, o Hermetismo, eles começaram lá atrás, todo esse desenvolvimento, esse amálgama de conhecimentos, lá atrás na Mesopotâmia, no Egito, etc., condensou em Alexandria, depois foi desenvolvendo na Idade Média, teve um período de baixa, ficou só entre a comunidade judaica, se esgotou um pouco daquela procura neoplatônica dos cristãos aos judeus, até que chega o Renascimento.
E aí um cara chamado Marcílio Ficino, que é esse cara aqui, trabalhando sobre o mecenato do Cosme de Médici, ou Cosimo de Medici, ele vai traduzir o Corpus Hermeticum, que é aquele amálgama de um monte de filosofias que vem do Egito, que vem de não sei aonde, Pérsia, Egito, Mesopotâmia, etc. Tá? Ele vai traduzir o Corpus Hermético, as obras de Platão e de Aristóteles, e vai fundar a Academia de Florença. A partir dali, na Academia de Florença, aquilo vai se espalhar pela Europa toda. E muitos hermetistas, que eram também astrólogos, hermetistas e astrólogos, filósofos formados, tanto pela Academia de Florença, pelos filósofos ali formados também, começaram a desenvolver suas obras. E essas obras começaram a influenciar aquele conhecimento que aqueles filósofos foram buscar entre os rabinos. Aí eles retomaram o contato com os rabinos. Tinha muito rabino que era filósofo neoplatônico. Esses caras que estão aqui, nenhum deles era judeu. Tá? Mas todos estudaram com filósofos judeus. Todos trouxeram a Kabbalah para o modelo... Qual modelo? O que eles eram? Século XVI. Eles eram cristãos. Então eles pegaram aquele modelo e ressignificaram para o cristianismo, até para não serem perseguidos. A comunidade judaica, a cultura judaica é perseguida por muitos anos, desde Roma. Então, eles começaram a traduzir aquele modelo para o cristianismo e começaram a moldá-lo de uma maneira muito particular, mais neoplatônica, inseriram ainda mais conceitos neoplatônicos, aristotélicos, teológicos, teúrgicos naqueles modelos lá. E com isso você tem o Retorno dos Magos. Esse cara que está aqui é o Henrique Cornélio Agripa, autor dos 3 livros de filosofia oculta. Aliás, fica aqui recomendado para todo mundo que quiser começar a estudar ocultismo, hermetismo, magia, teurgia, cabala. Começa por aqui. Ele aqui dá um resumo. É um livro meio enciclopédico. Ele dá uns trechinhos bem interessantes ali. Então, ele é autor desses 3 livros de filosofia oculta que vai pegar um monte de saberes herméticos que já eram compilados na Idade Média, vai traduzir daquele modelo ali. Ele tem selos planetários, formas de invocação angélica, formas de invocação de demônios, tem demonologia ali na brincadeira. Tá? Só que, só um parênteses aqui também para a palavra demônio. A palavra demônio, ela é cunhada entre os cristãos, né, ao longo da Idade Média, mas ela vem da palavra daimone, que o Sócrates também tinha. O Sócrates tinha um daimone, como o Jung também tinha, que era o Philemon. Quem estuda psicologia junguiana aqui? Ninguém? Não teve? Você foi o único que teve esse prazer, né? O Jung teve um daimone, que era chamado de Philemon. Ele via, sonhava, tinha percepções. O Sócrates tinha um. Mas isso é o que se existe historicamente. Todos esses caras têm um daimone com quem conversam. Que o daimone é espírito guia. A palavra daimone é espírito guia. Como aquilo ali fugia ao modelo da igreja nascente na época, se colocou aquilo como uma coisa perniciosa. Você vai ver que muitos santos, muitas formas narrativas do modelo cristão acabam se apropriando dessas terminologias, só mudam o nome para poder ficar mais cristianizado. Mas, fechando parênteses então, esse livro aqui é fundamental para esse tipo de estudo, não de demonologia, mas de invocação angélica, de cabala, de astrologia, de magia naturalis. Magia naturalis é você usar o momento certo, o período certo, né, astrologicamente falando, para trazer à tona uma realidade. Ele já dá um primeiro passo ali. Esse cara aqui é o John Dee, que era o astrólogo da Rainha Elizabeth I. Quem for pesquisar a vida dele vai ver que ele era espião da Rainha Elizabeth I. Mas ele também era um astrólogo de primeiríssima, não só da Elizabeth, mas e também um cabalista. Ele criou, junto com um cara chamado Sir Edward Kelly, que era um médium na época, que é o cara que deu origem ao uso da bola de cristal, né? O cara via coisas na bola de cristal. Deu origem a um alfabeto angélico chamado Enoquiano.
o alfabeto enoquiano, invocava anjo com enoquiano. Existem recitações com o sotaque e a entonação correta de enoquiano, até gravadas, dá para baixar na internet. Tá? Mas assim, tudo escondido, ninguém consegue achar assim com facilidade, não. Mas assim, não recomendo que usem enoquiano a esmo, não se fala o nome de Deus em vão. Não, tá? Você tem que fazer isso ritualisticamente, porque provoca um estado em você, uma coisa, você fica ligadão, né? E provoca um estado de realidade também. Mas esse cara aqui é fundamental, ele tem vários livros escritos e desenvolveu uma porção de coisas que depois vão ser apropriadas e, de novo, ressignificadas lá no século XIX. Então, dizer, não falei desse cara aqui, que é o Pico della Mirandola, é contemporâneo do Agripa, contemporâneo do Fitino, foi aluno de alguns deles. Ele é o único que fala mal de astrologia, ele fala que a astrologia é uma coisa besta, que depois que você lê a Torá, aliás, a Torá é Deus, segundo o cabalista judeu. Não. Se você ler a Torá, você tem um conhecimento divino do que foi, é e será. Então você não precisa dos astros para serem intermediários. Eu acho curioso ele dizer isso, porque até para poder utilizar a Torá, ele tem que utilizar o céu esquemático, que era astrológico. Né? Então, meio que uma contradição. Né? Mas, enfim, todos esses pensadores renascentistas, e depois do século XVII e XVIII, influenciaram e construíram organizações iniciáticas que foram assimilando e guardando esses saberes na forma ritualística, na forma invocatória, na forma filosófica também, e vão se transformar nas escolas iniciáticas do século XIX, entre elas a Golden Dawn. Deixa eu passar aqui para ver se já estamos nos slides. Esse tema aqui é uma coisa que me agrada tanto, que me deixa tão contente de falar dele, que eu acabo viajando na maionese. Né? Então, para não viajar na maionese, eu tenho os slides. Então, vejam só, lembram do desenho que eu tinha mostrado antes? Isso aqui é uma árvore da vida com os planetas modernos inseridos dentro dela. Está num livro meu também esse desenho. Aqui é como o céu era visto antigamente, como uma cebola, né? A Terra no centro e tudo em camadas. Aqui os planetas são divididos por sua velocidade orbital. O Sol não era o centro do universo, mas o Sol estava aqui no centro do esquema planetário. Ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e o Sol aqui no meio. Tá? E essa diferença de velocidade orbital é aquilo que eu já tinha falado, que eles vão colocar os planetas, quanto mais denso, mais próximo da Terra. Né? Quanto mais mundano, mais próximo da Terra. Quanto mais espiritual, mais distante. Alguém que já estudou, pelo menos viu, teve alguma noção de astrologia, ou já viu na internet, ou já viu as fake news da internet relacionadas a Saturno, deve achar que Saturno é um horror, né? Quem acha que Saturno é horroroso? Ninguém acha? Que bom, assim, só estudante e iniciante de astrologia acha que Saturno é um horror. Então, antes de vocês iniciarem, o dia que vocês quiserem, quando quiserem, se quiserem, já saibam que Saturno não é um horror. Ele é considerado maléfico pela astrologia medieval, mas ele é, em termos filosóficos, a coisa que mais se aproxima do modelo divino. Tá? Você tem que ultrapassar Saturno. Saturno é o tempo, é o Cronos. Então, tudo que está aqui embaixo é sujeito à corrupção, corruptibilidade do tempo, destruição. E aqui para cima você tem a Terra, ou a existência dos bem-aventurados, que são imóveis, etc. É assim, através daquele processo lá que eu mencionei na Idade Média, que é isto aqui vai virar isso aqui. Mas é a mesma, olha a ordem, ó. Aqui em cima, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. E a Terra aqui embaixo. Aqui, ó, fazendo esse movimento como se fosse um relâmpago, ó. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. É exatamente a mesma coisa. E é exatamente essa ordem que é seguida nesse cosmo esquemático que está aqui. Essas linhas que unem cada uma das sefirot, que são os caminhos da árvore da vida, modernamente, entre as ordens iniciáticas, sobretudo a Golden Dawn, que eu venho citando uma vez ou outra, são associadas aos arcanos do tarô. Cada um dos arcanos do tarô. Essas são 22 caminhos, são 22 letras hebraicas, são 10 sefirot e são 32 caminhos no total dentro das tradições cabalísticas.
Mas esses 22 caminhos que estão aqui, cada uma das letras hebraicas, que são 22, vão se associar a uma carta do tarô. Tá? Isso é uma ressignificação, tá? No modelo hebraico não tinha isso. Isso é uma coisa ocidentalizada, isso é uma coisa mais mística, mais hermética, né? Bem com a cara da Golden Dawn, que, aliás, funciona que é uma coisa maravilhosa. Tá? Quem gosta de tarô, quem já usou tarô e já utilizou a combinação entre as letras hebraicas e o símbolo que ela compõe, vai ficar assim, de queixo caído, cada vez que entender o significado de cada letra, junto com a carta, junto com o desenho da carta. Mais aqui para frente. E aqui são alguns modelos da árvore da vida feitos por outras pessoas. Ó. Aqui no século XVII, uma concepção da árvore, a raiz, copa, aqui no livro O Triusque Cosme, do Robert Flood, que era um Rosa Cruz, era um pesquisador, era mago, era filósofo, hermetista, etc. E ele desenhava isso, viu? Eu tenho estudado muito ele para fazer, estou pensando ainda em fazer um pós-doc. Ainda vou conseguir esse pós-doc, ainda, porque ainda não acabei, tem muita coisa na frente dele ainda. Mas, enfim, eu já tenho material dele todo. Oi? Olha, tua percepção é maravilhosa. Tem um espelhamento, sim. Tá? O que tem aqui em Keter, que é apenas um potencial, é como uma semente que vai brotar todo aqui. Quando brotar aqui, o dever, o trabalho todo é voltar para cá. Mas é um espelhamento mesmo, é isso mesmo. Tá? Mas essa aí é uma das muitas concepções possíveis da árvore da vida. Aqui, do Athanasius Kircher, no livro Édipus Egyptiacus, né, que vocês vão ler o Édipus a Egyptiacus. É o Édipus Egyptiacus. Édipo, o egípcio. Está falando literalmente do mito do Édipo duelando lá com a esfinge. Isso aqui é a versão de facsímile do original, e aqui é uma versão já toda bonitinha, traduzida, com Photoshop e tal, limpinha, né, para poder ler direito, né, da mesma árvore. Ele vai colocar aquela ordem dos planetas no lugar errado. Até hoje eu não descobri se ele fez isso de propósito, porque o Athanasius Kircher, que era um padre jesuíta, culto até não aguentar mais, ele deve ter, ou ele fez isso porque ele não sabia, o que eu duvido muito, ou ele fez isso para confundir quem não era iniciado, quem não era aluno dele, né? Mas ele colocou algumas coisas fora do lugar, alguns padrões simbólicos fora do lugar. Como Saturno, ele colocou aqui, onde teria o lugar do Marte. Tá? Aquela ordem caldaica dos planetas, a gente vai associar aqui aos decanatos do zodíaco, que está o zodíaco aqui em volta, e aqui os decanatos pela ordem caldaica. Olha, eu não sei se todo mundo já chegou a procurar na internet, ver Almanaque do Pensamento, Revista Capricho, Sabrina, aquelas revistas assim de, olha, quem vai namorar comigo? Sabe aquelas revistas de quem vai namorar comigo? Aquelas revistas, não sei, né? O conteúdo delas deve ser bom, mas o conteúdo astrológico não é muito bom, não. Eles colocam o que eles chamam de decanatos hindus, né? Que vão colocar assim, cada um dos decanatos vai corresponder ao signo que corresponde ao elemento deles e ao planeta que rege cada signo. Então, aqui seria, no primeiro, Marte, depois o Sol, que rege Leão, que é um signo do elemento fogo, e aqui não Vênus, como está aqui, seria Júpiter, que rege Sagitário, que é outro signo de fogo. Aqui no Touro seria Vênus, que é correspondente ao Touro, aqui seria Mercúrio, que é correspondente ao Virgem, que é outro signo de terra, igual a Touro, e aqui seria Saturno, que é Capricórnio, também terra. Mas aqui está diferente por quê? Porque está seguindo aquela ordem planetária que é original. Quando a gente faz o teste disso aqui, isso aí é uma experiência própria, isso aí é uma coisa Baio-Holanda, né? Baio. Quando a gente faz o teste dessa coisa, em mapas, em atendimento, em astrologia horária, que é você responder uma questão, vai acontecer isso usando esse sistema, ele dá muito mais certo do que usando o outro. Então, assim, o cara pode alegar que tem tradição, mas na prática, o resultado desse aqui é que dá mais, entendeu? Dá quase 100% de vezes. É uma coisa absurda, muito melhor. E é o sistema caldaico. De novo, isso aqui é só um gráfico, isso aqui é só uma esquematização. Mas por que esse treco funciona? O universo é mental, uma coisa corresponde à outra,
e a coisa vibra na mesma frequência. Determinadas partes do ano, determinadas partes da eclíptica, que é o zodíaco. A eclíptica é o caminho imaginário percorrido pelo Sol, que é o zodíaco. Determinadas partes têm qualidades, têm naturezas, e as naturezas são divididas dentro dessa ordem caldaica, que é a mesma que constrói a árvore da vida. Aqui, para quem gosta de tarô, quem que joga tarô? Tarô é muito bom. Tarô é uma cachaça, você começa e não consegue nunca mais parar. É muito bom. Quem joga tarô vai ver que os decanatos têm uma relação direta com os arcanos, com os elementos. Ó. Paus, ouros, espadas e copas, cada hora representado dentro de um decanato, dentro do zodíaco. Também há essa possibilidade. Isso aqui também é uma construção pós-ordem hermética da Golden Dawn, no final do século XIX.